Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou o Tio Belém, esse aqui é o Tusquinha e esse é mais um vídeo do nosso canal. Aproveita que você já está aqui e se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e encaminha esse vídeo para um amigo. Como vocês já entenderam, porque a gente já explicou em outros vídeos que eu vou deixar nos cards, esse aqui é um canal que fala prioritariamente sobre vida universitária e esporte universitário, beleza? E como vocês sabem também, eu fui presidente da minha atlética, a Atlética UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Mas hoje então eu queria falar um pouco com vocês sobre uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando eu digo que fui presidente de uma atlética, que é: Belém, o que é uma atlética? Afinal de contas. Então sim, hoje a gente vai falar sobre o que é uma atlética em um sentido mais amplo. Será que existe uma definição oficial para o que é uma atlética? Será que isso está escrito em algum lugar? Existe alguma lei? Ou será que é tudo um rolezão só? Então a definição de Associação Atlética Acadêmica, ou AAA, ou simplesmente atlética, ela só foi dada em 1941 por um decreto, que era o decreto 3.617 de 1941, pelo presidente Getúlio Vargas. Nesse decreto, ele falava que as atléticas elas iam ser constituídas por estudantes das unidades de ensino que teriam como objetivo promover a prática esportiva e participação de competições. Ele também vai falar nesse decreto, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês darem uma consultada, que as associações atléticas elas deveriam estar anexadas aos diretórios centrais acadêmicos, que era a organização política representativa dos estudantes. Hoje em dia a gente chama de DCE. Não é mesmo? Então, em que o presidente das atléticas deveriam obrigatoriamente fazer parte do DCE. Hoje em dia a gente sabe que rolaram algumas atualizações e não é mais assim, mas inicialmente toda atlética ela era um braço do DCE. Apesar do decreto ter sido de 1941, a gente já tem registro desde o final do século XIX de alguns jogos universitários, promovidos principalmente pela Universidade Mackenzie e pela Politécnica de Medicina e Cirurgia. Então, o primeiro relato que a gente tem dos jogos universitários, desse modelo de atlética, como a gente fala hoje, é do final do século XIX. Lembrando, né? Quase 200 anos aí já se passaram. Mas oficialmente o primeiro registro mesmo que a gente tem de jogos universitários acontecendo é de 1916, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Algumas entidades já faziam ali algum tipo de competição. Porém, só em 1933 a gente vai ter a primeira federação universitária sendo fundada, que nesse caso é a Federação Atlética dos Estudantes, a FAI. Hoje ela é conhecida como FEUJ, que é a Federação Universitária do Rio de Janeiro. Depois disso, em 1934, a gente vai ter a fundação da FUP, que é a Federação Universitária Paulista de Esportes. E em 1975, nós vamos ter a primeira Olimpíada Universitária no Brasil. Depois de um tempo, essa Olimpíada ela foi reconhecida como o primeiro JUBs, então como a primeira edição dos Jogos Universitários Brasileiros. Porém, ela só vai ser reconhecida depois do decreto de 1941. Esse decreto foi tão forte naquela época que ele fala, inclusive, que as universidades federais elas deveriam construir praças esportivas e lugares para poder haver a prática esportiva, para que elas fossem reconhecidas a nível nacional. Então, nenhuma universidade poderia ser reconhecida se não tivesse um espaço próprio ali para a prática de esportes. Esse decreto também falava que as universidades deveriam conceder uma subvenção anual para que as atléticas conseguissem se manter. Ele coloca também a hierarquia, né? Então ele fala que todas as atléticas de um estado deveriam se submeter a uma federação. Em São Paulo, por exemplo, seria a FUP, e que todas as federações iam se submeter à CBDU, que é a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, que fez 80 anos ano passado. Lembrando que a CBDU foi criada então em 1979, mas ela só foi reconhecida em 1941. Mas mesmo assim, a gente considera a fundação dela em 1939. Esse, gente, é o contexto histórico e mais ou menos oficial, né, do que seria uma atlética, porque é o que está na lei. Então hoje, como que as atléticas se organizam? Elas são um grupo muito diverso de entidades com diferentes realidades operacionais. Vão ter atléticas que vão gerir 4 modalidades, enquanto outras vão gerir 40. Atléticas que vão fazer campeonatos ali para o seu nicho específico dentro da faculdade e outras que vão fazer campeonatos a nível nacional. As realidades, então, elas vão acabar sendo aí muito diversas e escopos diferentes. Geralmente, elas vão se organizar em pastas, ou seja, em diretorias, e cada uma cuida de uma função bem específica. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Hoje eu queria trazer um pouco mais da definição oficial. Então, a Atlética, como resumo, é uma instituição dentro das universidades constituída por alunos que está ali para promover a prática esportiva. Ponto. Esse foi um decreto de 1941.
1941. Ah, Belém, mas a minha atlética só faz festa. Já tem vídeo sobre isso, dá uma olhada lá pra você entender o motivo, beleza? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho muito interessante o quanto que a gente se envolve com coisas e a gente nem sabe de onde elas saíram, a gente não sabe muito bem sobre o contexto. Então esse era um vídeo um pouco mais informativo, porque eu realmente não tinha visto conteúdos aqui nessa plataforma que falassem de maneira mais específica sobre como o esporte universitário foi criado. Olha só, a gente costuma saber a nossa história, então eu acho que é muito importante a gente saber a história do movimento ao qual nós estamos inseridos. Então se você gostou desse vídeo, encaminha para um amigo que não sabe dessa história, encaminha ali para o presidente da sua atlética, para o seu time, para o seu técnico, para a gente conseguir difundir essa informação para o máximo de pessoas possível, beleza, gente? Por hoje é só, um beijo e até mais, tchau, tchau! Ficou bonzinho. Ele ficou bonzinho, né, gente? Uma coisa da vida.